Mulher não dirige caminhão. A voz do meu pai ecoou pelo escritório como um trovão, fazendo os vidros da janela tremerem. Você está demitida. Saia da minha empresa antes de envergonhar ainda mais nossa família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Não por ter sido demitida, mas por estar sendo humilhada na frente do homem mais importante do setor de transportes do país. Meu nome é Verônica Santos Silva. Tenho 26 anos e acabei de ser demitida pelo meu próprio pai na frente do senhor Ramiro Lopes, dono da maior transportadora do Brasil. A ironia da situação não passou despercebida por mim. Estava sendo expulsa da empresa que meu avô fundou com as próprias mãos há 40 anos. A mesma empresa onde cresci respirando diesel e sonhando com estradas infinitas. Desde pequena, eu era diferente das outras meninas. Enquanto minhas primas brincavam de boneca e casinha, eu passava horas no pátio da transportadora, observando os caminhoneiros conferindo carga, ajustando espelhos retrovisores, planejando rotas que atravessariam meio país. O barulho dos motores diesel aquecendo de madrugada era minha canção de ninar. O cheiro de óleo, graxa e borracha quente era meu perfume favorito. Vovô Antônio sempre dizia que eu tinha sangue de estrada. Ele me levava para as viagens curtas, me ensinava a ler mapas rodoviários, explicava como calcular combustível e pedágio. Verônica, ele costumava dizer, você nasceu para isso. Vejo nos seus olhos a mesma fome de horizonte que eu tinha na sua idade. Mas papai Jorge nunca aceitou essa vocação. Para ele, eu era apenas uma menina teimosa que precisava entrar na linha e aceitar meu lugar no mundo. A empresa Santos e Silva Transportes começou com um único caminhão, um Mercedes-Benz 1972 que vovô comprou usado com todas as economias da família. Ele trabalhava 18 horas por dia, dormia na boleia, comia marmita fria nas paradas obrigatórias. Em 10 anos, transformou aquele caminhão solitário em uma frota de 15 veículos. Em 20 anos, éramos 50 caminhões rodando por todo o Sudeste. Quando ele morreu, há 5 anos, éramos 85 caminhões e uma das transportadoras mais respeitadas de São Paulo. Papai herdou a empresa, mas nunca herdou a visão do vovô. Jorge era um homem de escritório, preferia planilhas a estradas, contratos a conversas de boteco com caminhoneiros. Ele via a transportadora como um negócio qualquer, não como o sonho de liberdade que havia sido para o vovô. E definitivamente não via lugar para mim nesse mundo que ele considerava exclusivamente masculino. Aos 18 anos, tirei minha carteira categoria I, escondido dele. Usei o dinheiro que ganhava ajudando na administração para pagar as aulas na autoescola. Acordava às 5 da manhã para fazer as aulas práticas, antes que papai chegasse ao escritório. Foi a primeira grande mentira que contei para ele, mas não seria a última. Durante 3 anos, trabalhei oficialmente como assistente administrativa, mas na prática era ajudante de motorista. Carregava peso, limpava a carroceria, conferia documentação, fazia tudo o que os homens faziam, mas ganhando menos da metade do salário. Era minha forma de provar que merecia estar ali, que não era apenas a filhinha do patrão brincando de trabalhar. Os caminhoneiros mais antigos, aqueles que conheciam vovô, me respeitavam. Eles sabiam que eu entendia do negócio, que não tinha medo de sujeira ou trabalho pesado. Essa menina tem sangue do velho Antônio. Ouvi mais de uma vez. Mas os mais novos me viam com desconfiança, como se minha presença fosse uma ameaça à masculinidade deles. Jorge sempre encontrava uma desculpa para me manter longe dos caminhões. Verônica, você é mais útil aqui no escritório. As estradas não são lugar para moça direita. O que os clientes vão pensar se mandarem uma mulher para fazer entrega? Cada não era como uma punhalada no peito, mas eu engolia a frustração e continuava tentando provar meu valor. Minha oportunidade chegou quando Joaquim, um dos motoristas mais experientes, quebrou a perna em um acidente doméstico. Tínhamos uma entrega urgente para Campinas, e papai estava desesperado. Todos os outros motoristas estavam em viagem ou de folga. Foi quando me ofereci. Papai,
Eu posso fazer essa entrega. Conheço a rota, tenho a carteira. O cliente já me conhece das outras vezes que fui junto com o Joaquim. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo, como voar até Campinas. Absolutamente não, Verônica. Isso está fora de questão. Mas a pressão do cliente era grande, e o prazo era no dia seguinte. Com todos os motoristas disponíveis já em rota, papai não tinha escolha. Está bem, disse ele finalmente. Mas é só dessa vez. E você vai com o Marcão de ajudante, para garantir que não vai fazer besteira. Aquela primeira viagem foi mágica. Senti o volante nas mãos, o ronco do motor respondendo ao meu comando, a estrada se desenrolando à minha frente como um tapete infinito. Era exatamente como o vovô havia descrito. A sensação de liberdade absoluta, de que o mundo inteiro era meu território. Cheguei ao destino 1 hora antes do prazo, sem um arranhão no caminhão, com a carga perfeita. O cliente ficou impressionado. Jorge, sua filha dirige melhor que muito caminhoneiro experiente que eu conheço. Educada, cuidadosa, pontual. Pode mandar ela quando quiser. Eu voltei para casa radiante, achando que finalmente havia provado meu valor. Mas papai viu meu sucesso apenas como sorte de principiante. Não se empolga, Verônica. Uma andorinha só não faz verão. Dirigir caminhão é coisa séria. Não é brincadeira de fim de semana. Durante os 2 anos seguintes, consegui convencê-lo a me deixar fazer entregas locais esporadicamente, sempre como última opção quando todos os outros motoristas estavam ocupados. Eu era impecável, nunca um arranhão, sempre no prazo, clientes satisfeitos. Mas para Jorge, isso era apenas brincadeira de menina teimosa. Você envergonha o nome da família na estrada, ele costumava dizer. Caminhoneiro não respeita mulher no volante. Você nasceu para casar e ter filhos, não para ficar perdida em rodovia suja. Cada conquista minha era diminuída. Cada elogio de cliente era ignorado. Para ele, eu seria sempre a menina que deveria estar em casa, cuidando de marido e filhos, não sujando as mãos com graxa de caminhão. Mas eu não desistia. Estudava rotas, decorava tabelas de frete, conhecia cada regulamentação da ANTT. Lia revistas especializadas, participava de cursos online sobre logística. Enquanto papai via a empresa apenas como uma fonte de renda, eu enxergava um mundo de possibilidades que ele se recusava a explorar. Foi assim que chegamos àquela manhã fatídica. Eu estava organizando a carga especial para São Paulo quando papai me disse que teríamos uma visita importante. O senhor Ramiro Lopes vem aqui hoje. É nossa maior oportunidade de fechar uma parceria que pode mudar o futuro da empresa. Você fica quietinha, serve o café e deixa os homens conversarem. Senhor Ramiro Lopes. O nome ressoanava no setor como uma lenda. Dono da Lopes Transportes, a maior empresa do ramo no Brasil, com mais de 3.000 caminhões rodando pelo país inteiro. Um homem que havia transformado um pequeno negócio familiar em um império do transporte. Era a oportunidade que esperávamos há anos. Eu havia estudado cada detalhe da proposta de parceria, conhecia todos os números, tinha contato direto com o pessoal da logística da Lopes Transportes. Sabia que nossa empresa poderia oferecer agilidade e conhecimento local que uma gigante como a deles, às vezes, não conseguia ter nas entregas regionais. Era uma parceria que fazia sentido para todos os lados. Quando o senhor Ramiro chegou, eu estava no escritório organizando os documentos da proposta. Era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, porte elegante mas não ostensivo. Vestia uma camisa social simples e calça jeans, como alguém que não precisava provar sua importância através da roupa. Seus olhos eram atentos, observadores, o tipo de pessoa que não deixava nada passar despercebido. Jorge, ele disse, cumprimentando o papai com um aperto de mão firme. Prazer em finalmente conhecer pessoalmente. Ouvi muitas coisas boas sobre a Santos e Silva. Mas o prazer é todo nosso, senhor Ramiro. Papai respondeu, visivelmente nervoso. Esta é minha filha Verônica, nossa assistente administrativa. Eu me aproximei para cumprimentá-lo, mas papai rapidamente me interrompeu.
Verônica, que tal preparar um café para nosso visitante? Nós vamos conversar sobre negócios. O tom da frase foi claro. Eu deveria sumir. Mas algo na expressão do Sr. Ramiro me disse que ele havia notado a dinâmica. Enquanto eu preparava o café, podia ouvir a conversa através da porta do escritório. Papai falava sobre nossa frota, nossos clientes, nossa experiência no mercado regional. Tudo coisas que eu conhecia melhor que ele. Quando voltei com o café, eles estavam analisando mapas rodoviários. Foi quando vi uma oportunidade de contribuir. Desculpe interromper, disse, mas notei que vocês estão considerando a rota pela Fernão Dias para as entregas do sul de Minas. Seria mais eficiente usar a rodovia dos Inconfidentes até Itajubá e depois pegar a Fernão Dias. Economizamos 40 quilômetros por viagem e evitamos o trânsito pesado da região metropolitana. O Sr. Ramiro levantou a cabeça, interessado. Interessante. Você conhece bem essas rotas? Sim, senhor. Faço entregas regulares nessa região há 2 anos. Conheço cada posto, cada balança, cada ponto de parada obrigatória. Foi então que papai explodiu. Seu rosto ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltaram. Verônica, você não entende nada disso. Lugar de mulher não é discutindo frete. Vai cuidar das suas coisas e deixa os homens trabalharem. O constrangimento tomou conta da sala. Eu senti meu rosto queimar, não de vergonha por ter falado, mas de humilhação por estar sendo tratada como uma criança inconveniente na frente do homem mais importante do nosso setor. O Sr. Ramiro permaneceu em silêncio, mas percebi que algo havia mudado em sua expressão. Seus olhos, que antes eram cordiais, agora tinham um brilho diferente. Ele continuou a conversa com papai, mas percebi que estava apenas sendo educado. A magia do momento havia se perdido. Foi quando ele perguntou sobre nossos motoristas que cometi meu erro fatal. Temos 12 motoristas fixos, todos experientes, papai respondeu. E alguns terceirizados quando a demanda aumenta. E você também dirige? O Sr. Ramiro perguntou, olhando para mim. Antes que papai pudesse responder, eu confirmei. Sim, senhor. Tenho carteira categoria E e faço entregas locais há 2 anos. O que aconteceu em seguida foi como assistir a uma bomba explodindo em câmera lenta. Papai levantou da cadeira com tanta força que ela quase caiu para trás. Seus punhos se fecharam. Seu rosto ficou roxo de raiva. Ela não é motorista coisa nenhuma! Gritou, apontando o dedo para mim como se eu fosse um objeto. Mulher não dirige caminhão. Isso é coisa de homem. Você está envergonhando nossa família. E então veio a frase que mudaria minha vida para sempre. Você está demitida. Saia da minha empresa antes de envergonhar ainda mais nossa família. O silêncio que se seguiu ao grito de papai foi tão pesado que eu podia sentir seu peso sobre meus ombros. O Sr. Ramiro permanecia sentado, imóvel, observando a cena com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Seus olhos passaram de mim para papai. Depois voltaram para mim, como se estivesse processando cada palavra, cada gesto, cada nuance daquela explosão de raiva. Eu queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e me engolisse para não ter que enfrentar aquele momento de humilhação absoluta. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se rebelava contra a injustiça da situação. Eu não havia feito nada de errado. Tinha apenas respondido honestamente a uma pergunta direta de um cliente importante. Jorge, o Sr. Ramiro disse finalmente, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que cortou o ar como uma lâmina. Posso falar com você em particular? Papai assentiu rapidamente, ainda ofegante de raiva. Claro, claro. Verônica, saia daqui. Agora. Eu me levantei com as pernas trêmulas, recolhi minha dignidade ferida e caminhei em direção à porta. Quando estava quase saindo, ouvi a voz do Sr. Ramiro atrás de mim. Senhorita Verônica, foi um prazer conhecê-la. Não consegui responder. Apenas acenei com a cabeça e saí, fechando a porta atrás de mim. Do lado de fora, encostei na parede e respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos e a vontade de chorar que crescia em minha garganta. A secretária, Dona Célia, me olhava com piedade.
Ela estava na empresa desde a época do vovô e havia presenciado muitas discussões entre mim e papai ao longo dos anos. Vai dar tudo certo, menina, ela sussurrou. Seu pai só está nervoso com a reunião. Mas eu sabia que não era apenas nervosismo. Era algo mais profundo, mais cruel. Era a confirmação de que, para papai, eu nunca seria mais do que uma vergonha ambulante, uma filha que insistia em desafiar as regras não escritas de como uma mulher deveria se comportar. Fui para minha mesa tentar organizar meus pertences pessoais, assumindo que a demissão era real e definitiva. Havia poucas coisas que eram realmente minhas ali. Uma caneca com o logo da Scania que ganhei de um cliente, uma foto minha com vovô ao lado do primeiro caminhão da empresa, um pequeno caderno onde anotava rotas e contatos importantes. Enquanto guardava minhas coisas em uma caixa de papelão, minha mente vagou pelas memórias dos últimos anos. Lembrei da primeira vez que vovô me levou para uma entrega longa, quando eu tinha apenas 12 anos. Era uma viagem até Santos, e ele me deixou dirigir o caminhão por alguns quilômetros em uma estrada vazia. Sente isso, Verônica? Ele havia dito, suas mãos ásperas cobrindo as minhas no volante. É a liberdade correndo nas suas veias. É o horizonte chamando seu nome. Seu pai não entende isso, mas você entende. Você tem o dom. O dom. Como aquela palavra parecia distante agora, enquanto eu embalava os destroços da minha carreira em uma caixa de papelão barata. As vozes do escritório de papai subiram de tom. Não conseguia entender as palavras, mas o ritmo da conversa sugeria tensão crescente. Em alguns momentos, ouvia a voz grave do Sr. Ramiro, sempre controlada, contrastando com os tons mais agudos e defensivos de papai. Marta, nossa recepcionista, se aproximou da minha mesa. Verônica, o que está acontecendo? Vi o Sr. Ramiro chegando e agora você está fazendo as malas? Fui demitida. Respondi simplesmente, tentando manter a voz firme. Papai decidiu que não tenho mais lugar aqui. Mas isso é loucura. Você conhece essa empresa melhor que ninguém. Você é quem resolve os problemas quando os clientes ligam reclamando. Você é quem conhece os motoristas. Sabe quais são confiáveis, quais precisam ser dispensados. Suas palavras eram verdadeiras, mas também dolorosas. Eu realmente conhecia cada aspecto da operação melhor que papai. Enquanto ele ficava no escritório analisando planilhas, eu estava no pátio conversando com os motoristas, entendendo os desafios reais da estrada. Quando um cliente ligava com algum problema específico sobre rotas ou prazos, era sempre eu quem resolvia. Não adianta, Marta. Para papai, eu sou apenas uma mulher teimosa que não aceita seu lugar no mundo. Ele nunca vai me ver como profissional de verdade. A porta do escritório se abriu bruscamente. O Sr. Ramiro saiu primeiro, sua expressão fechada, seguido por papai, que parecia ainda mais agitado do que antes. Eles caminharam até onde eu estava, e por um momento terrível, pensei que o Sr. Ramiro fosse fazer algum comentário sobre a cena constrangedora que havia presenciado. Senhorita Verônica, ele disse, parando ao lado da minha mesa. Gostaria de falar com você por alguns minutos. Em particular. Papai abriu a boca para protestar, mas o Sr. Ramiro o silenciou com um olhar. Jorge, creio que nossa reunião terminou aqui. Obrigado pelo tempo. Havia algo definitivo na forma como ele disse isso, como se uma porta estivesse sendo fechada para sempre. Papai percebeu também, porque sua expressão passou da raiva para algo próximo ao pânico. Senhor Ramiro, talvez possamos reconsiderar alguns pontos da proposta. Não há nada a reconsiderar, ele respondeu secamente. Bom dia! O Sr. Ramiro me fez sinal para acompanhá-lo até o estacionamento. Caminhamos em silêncio até um Mercedes-Benz Actros impecável, branco com detalhes azuis, o tipo de caminhão que eu só via em revistas especializadas. Era claramente um veículo executivo, adaptado com cabine dupla e acabamentos de luxo. Posso ser franco com você? Ele perguntou, encostando no para-choque dianteiro. Por favor. Vim aqui hoje preparado para fechar uma parceria de 5 milhões de reais com a empresa do seu pai. Uma parceria que seria vantajosa para todos os lados
e que poderia transformar a Santos e Silva em uma das principais transportadoras do estado. Meu coração afundou. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que nossa empresa havia movimentado em toda sua história. Mas, ele continuou. O que vi ali dentro me mostrou algo que não posso ignorar. Seu pai não é apenas um machista antiquado. Ele é um homem que desperdiça talentos, que desrespeita pessoas valiosas, que deixa preconceitos pessoais interferirem em decisões de negócios. Esse não é o tipo de parceiro que procuro. As palavras dele ecoaram em minha mente. Talento desperdiçado. Era exatamente assim que eu me sentia há anos. Você conhece bem o setor? Ele perguntou. Cresci nele. Meu avô me ensinou tudo sobre transportes desde que aprendi a andar. Conheço rotas, regulamentações, fornecedores, clientes. Sei calcular frete, otimizar cargas, gerenciar motoristas. E você realmente dirige? Sim, senhor. Categoria E há 5 anos. Já rodei mais de 200 mil quilômetros sem um acidente sequer. Ele assentiu pensativamente. Verônica, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você quer da vida? Qual é seu sonho profissional? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Papai sempre assumiu que meus planos envolviam casar, ter filhos e esquecer qualquer ambição profissional. Quero construir algo, respondi, surpresa pela própria honestidade. Quero mostrar que mulheres podem ser tão competentes quanto homens neste setor. Quero quebrar preconceitos, abrir caminhos para outras mulheres. Quero honrar a memória do meu avô, provando que aprendi suas lições. E se eu dissesse que conheço uma forma de você fazer tudo isso? Meu coração acelerou. Como assim? O Sr. Ramiro sorriu pela primeira vez desde que chegara. Tenho 3 filhas, Verônica. Todas elas trabalham na minha empresa. A mais nova, Patrícia, tem 22 anos e gerencia nossa filial do Norte. Marina, a do meio, quebrou todos os recordes de entregas no ano passado. E Cristina, a mais velha, é minha vice-presidente. Eu o olhava boquiaberta. 3 mulheres em posições importantes na maior transportadora do país. Era quase impossível de acreditar. Quando comecei a colocar minhas filhas na empresa, enfrentei o mesmo preconceito que você enfrenta com seu pai. Mulher não entende de caminhão. Lugar de mulher não é na estrada. Você vai quebrar a empresa. Sabe o que aconteceu? Balancei a cabeça. Elas se tornaram as melhores executivas que já tive. Mais cuidadosas, mais dedicadas, mais comprometidas com resultados. Mulheres têm uma abordagem diferente para negócios. Menos ego, mais pragmatismo. Menos impulso, mais planejamento. Suas palavras eram como música para meus ouvidos. Finalmente, alguém que entendia. Há 2 anos, venho pensando em criar uma divisão especial da Lopes Transportes. Uma frota operada exclusivamente por mulheres motoristas. Uma empresa dentro da empresa, focada em nichos específicos do mercado onde a precisão e o cuidado são mais importantes que a velocidade bruta. E por que não fez ainda? Porque não tinha encontrado a pessoa certa para liderar o projeto. Alguém que entendesse o setor, que tivesse experiência prática, que conhecesse os desafios reais da estrada. Alguém que tivesse a motivação pessoal necessária para transformar essa ideia em realidade. Ele fez uma pausa, me olhando diretamente nos olhos. Encontrei essa pessoa hoje. Meu mundo parou. Eu estava ouvindo corretamente? O maior empresário do setor de transportes do país estava me oferecendo uma oportunidade? Estou propondo uma sociedade, Verônica. Não um emprego, uma sociedade. 5 milhões de reais de investimento inicial para criarmos uma empresa nova, independente. Você seria a CEO, eu seria o investidor silencioso. Montariam uma frota do zero, com foco total em motoristas mulheres. 5 milhões de reais. O mesmo dinheiro que papai havia perdido por não conseguir controlar seu machismo por 5 minutos. Mas por que faria isso por mim? Mal me conhece. Porque reconheço talento quando vejo.
Porque sei que pessoas motivadas pela injustiça são as que mais trabalham para provar seu valor. E porque acredito que o futuro do transporte no Brasil passa por quebrar barreiras, não por reforçá-las. Olhei para o prédio da Santos e Silva Transportes, a empresa onde cresci, onde aprendi tudo o que sabia sobre o negócio. Através da janela do escritório, podia ver papai andando de um lado para outro, provavelmente tentando entender o que havia dado errado na reunião. "O que você diz?" o Sr. Ramiro perguntou. Respirei fundo, sentindo o peso de uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Era assustador, era arriscado, era tudo o que eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo. Mas era também a oportunidade dos meus sonhos. "Aceito", respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Os primeiros meses da V-Road Transports foram uma montanha-russa emocional que testou cada fibra da minha determinação. O nome da empresa havia surgido naturalmente durante uma de nossas reuniões de planejamento. V de Verônica, V de Vitória, V de Vanguarda. Road porque estrada era nossa vocação, nosso destino, nosso território a ser conquistado. O Sr. Ramiro cumpriu cada promessa. Em 2 semanas, tínhamos um escritório alugado na zona industrial de Guarulhos, estrategicamente localizado próximo ao aeroporto e às principais rodovias. Em 1 mês, nossos primeiros 5 caminhões chegaram da concessionária, 0 km, com a pintura branca e detalhes rosa que se tornariam nossa marca registrada. "Rosa?" eu havia questionado quando ele sugeriu a cor. "Não vai reforçar os estereótipos?" "Pelo contrário", ele respondeu. "Vai fazer com que nossa frota seja impossível de ignorar. Quando as pessoas virem um caminhão rosa na estrada dirigido por uma mulher, vão lembrar. E quando lembrarem da qualidade do serviço, vão associar competência com nossa marca." Ele estava certo. Nossos caminhões rosa se tornaram uma sensação nas estradas. Motoristas buzinavam em aprovação, crianças acenavam das janelas dos carros, caminhoneiros veteranos paravam nos postos para conversar com nossas motoristas. Éramos impossíveis de ignorar. Encontrar as primeiras motoristas foi mais desafiador do que imaginei. Mulheres com carteira categoria, e eram raras. E a maioria das que existiam já estava empregada ou havia desistido da profissão devido aos preconceitos e dificuldades. Coloquei anúncios em jornais especializados, criei um perfil nas redes sociais, visitei autoescolas procurando recém-formadas. A primeira a se juntar a nós foi Carmen, uma mulher de 42 anos que havia sido motorista de ônibus urbano por 15 anos antes de tirar a carteira para caminhão. Ela chegou à entrevista vestindo um macacão impecável e com um currículo que incluía mais de 1 milhão de quilômetros rodados sem acidentes. "Por que quer trabalhar conosco?" perguntei durante a entrevista. "Porque estou cansada de provar que sou competente todo santo dia", ela respondeu. "Cansada de ouvir piadas sobre mulher no volante. Cansada de ser tratada como exceção. Quero trabalhar em um lugar onde ser boa no que faço seja o normal, não o surpreendente." A segunda foi Joana, 28 anos, filha de caminhoneiro que havia aprendido a dirigir nos caminhões do pai desde os 16 anos. Ela havia sido rejeitada em dezenas de empresas por ser jovem demais e mulher demais. Suas mãos calejadas e seu conhecimento técnico impressionante sobre mecânica diesel mostraram que experiência não se media apenas pela idade. A terceira foi Regina, 51 anos, viúva de caminhoneiro que havia decidido seguir a profissão do marido falecido para sustentar os 3 filhos. Ela chorou durante a entrevista ao contar como havia sido humilhada em outras empresas. Disseram que eu devia estar em casa cuidando das crianças, não brincando de ser homem. Cada história era um soco no estômago, um lembrete de que minha experiência com papai não era única. Havia centenas, talvez milhares de mulheres competentes sendo desperdiçadas pelo preconceito sistemático do setor. Nossos primeiros contratos vieram através da rede de contatos do Sr. Ramiro, mas logo descobri que tínhamos que provar nosso valor todos os dias. Alguns clientes nos contratavam por curiosidade, outros por pressão política para contratar empresas diversas.
poucos nos contratavam por acreditarem genuinamente em nossa competência. Vocês são mesmo mulheres dirigindo? Perguntou o gerente de logística de uma grande rede de supermercados durante nossa primeira reunião comercial. Não é só marketing? Senhor Paulo, respondi mantendo a voz calma. Nossa frota é 100% feminina. Nossas motoristas têm em média 8 anos de experiência e índice zero de acidentes. Nosso prazo de entrega é 98% de pontualidade. Quer ver os números ou prefere continuar questionando nosso gênero? Fechamos o contrato naquele mesmo dia. O verdadeiro teste veio 3 meses depois, quando Carmen ligou de uma estrada no interior de Minas Gerais, aflita. Verônica, quebrou a correia do alternador aqui perto de Pouso Alegre. Não tem peça na cidade. O mecânico disse que vai demorar 2 dias para chegar. Nossa primeira grande crise. Tínhamos uma carga de produtos farmacêuticos que precisava chegar ao destino em menos de 24 horas. O atraso poderia custar o contrato e nossa reputação ainda em formação. Carmen, você sabe trocar correia de alternador? Claro que sei. O problema é conseguir a peça. Liguei para todos os fornecedores da região, para concessionárias, para ferros velhos. Nada. A peça específica para aquele modelo de caminhão não estava disponível num raio de 200 quilômetros. Foi quando lembrei de uma conversa que tivera com vovô anos atrás. Na estrada, Verônica, você aprende que sempre há uma solução. Às vezes não é a solução ideal, mas sempre há uma forma de chegar ao destino. Liguei para Carmen de volta. Tem algum ferro velho na cidade? Tem um, mas o dono disse que não tem peças para caminhão. Vá lá mesmo assim. Procure por um carro com motor similar. Uma Hilux, uma S10, qualquer veículo com motor diesel da mesma época. A correia não precisa ser exatamente igual, só precisa ter o tamanho certo. 2 horas depois, Carmen ligou de volta, excitada. Verônica, você é um gênio! Achei uma correia de uma Hilux 2008 que serve perfeitamente. O caminhão está rodando. A carga chegou ao destino com 2 horas de antecedência. O cliente ficou tão impressionado com nossa capacidade de resolver problemas que dobrou nossa carga mensal. Mas nem tudo eram vitórias. Enfrentamos sabotagem, preconceito descarado e competição desleal. Um de nossos caminhões teve os pneus furados durante uma parada noturna, acompanhado de um bilhete. Volta para casa, mulher. Joana foi assediada por um grupo de caminhoneiros em um posto na Dutra, que bloquearam seu caminhão e fizeram brincadeiras sobre o que ela precisava. Era de um homem de verdade. Cada episódio desses me fazia lembrar por que estávamos fazendo aquilo. Não era apenas sobre construir uma empresa de sucesso. Era sobre mudar uma cultura inteira. Quebrar barreiras que existiam há décadas. O crescimento foi constante, mas desafiador. No final do primeiro ano, tínhamos 22 caminhões e 35 funcionárias entre motoristas, ajudantes e pessoal administrativo. Nossa receita havia ultrapassado os 2 milhões de reais e começávamos a ser reconhecidas no setor. Foi quando recebi um telefonema que mudou tudo. Verônica Santos Silva? Perguntou uma voz masculina desconhecida. Sim, sou eu. Aqui é Roberto Mendes, da revista Transporte Moderno. Estamos fazendo uma matéria especial sobre inovação no setor de transportes e gostaríamos de incluir a V-Road. Posso agendar uma entrevista? Revista Transporte Moderno era a publicação mais importante do setor. Uma matéria ali seria equivalente a milhões de reais em publicidade gratuita. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Roberto chegou acompanhado de um fotógrafo e passou 2 horas conversando comigo sobre nossa história, nossos desafios, nossa visão de futuro. Ele ficou particularmente interessado na questão do preconceito e como havíamos lidado com ele. Verônica, ele disse ao final da entrevista, sua história é inspiradora, mas preciso fazer uma pergunta difícil. Há rumores no setor de que a V-Road só existe por causa do dinheiro do Ramiro Lopes, que você não passa de uma fantoche dele. Como responde a isso? A pergunta me atingiu como um tapa na cara. Rumores. Claro que haveria rumores.
Homens mediocres sempre encontram uma forma de diminuir o sucesso de mulheres competentes. Roberto, respondi, controlando a irritação. O Sr. Ramiro investiu na V-Road, isso é verdade. Mas todas as decisões operacionais, todas as estratégias comerciais, toda a gestão da empresa são minhas. Ele é um investidor silencioso no sentido mais literal da palavra. Talvez devesse perguntar a nossos clientes se consideram que nossa qualidade de serviço é resultado de fantochada ou de competência. A matéria saiu 2 semanas depois com o título A Revolução Rosa. Como uma jovem empresária está mudando o transporte no Brasil. A foto de capa me mostrava ao lado de um de nossos caminhões, vestindo macacão e capacete, com um sorriso confiante. O impacto foi imediato. Nosso telefone não parava de tocar com pedidos de orçamentos, entrevistas de emprego e propostas de parceria. Em 1 mês, nossa carteira de clientes dobrou. Em 3 meses, precisamos contratar mais 10 motoristas. Mas o que mais me emocionou foram as mensagens pessoais que comecei a receber. Mulheres de todo o país escreviam contando suas próprias histórias de preconceito e sonhos frustrados. Mães enviando fotos de filhas pequenas dizendo que queriam ser caminhoneiras quando crescessem. Adolescentes pedindo conselhos sobre como entrar no setor. Você me deu esperança, escreveu uma jovem de Recife. Sempre quis dirigir caminhão, mas minha família disse que era coisa de homem. Vendo seu sucesso, decidi tirar minha carteira. Obrigada por abrir o caminho. Foi quando entendi que a V-Road havia se tornado algo maior do que uma empresa. Éramos um símbolo, uma prova de que mudanças eram possíveis. Cada caminhão rosa na estrada era uma declaração de que mulheres podiam ocupar qualquer espaço, por mais masculino que parecesse. O segundo ano trouxe crescimento ainda mais acelerado. 50 caminhões, 80 funcionárias, contratos com grandes varejistas e indústrias. Nosso faturamento passou de 5 milhões. E começamos a receber convites para eventos internacionais sobre diversidade e inovação em transportes. Foi durante uma palestra na Federação das Indústrias que tive meu primeiro encontro com alguém do passado, desde que saí da Santos e Silva. Joaquim, o motorista veterano que havia quebrado a perna e me dado minha primeira oportunidade real, estava na plateia. Depois da palestra, ele se aproximou com lágrimas nos olhos. Verônica, menina, que orgulho! Seu avô estaria tão feliz vendo o que você conseguiu. Joaquim, que bom te ver. Como estão as coisas? Sua expressão ficou sombria. Não muito bem, para ser sincero. A Santos e Silva está passando por dificuldades. Perdemos muito contratos depois daquela confusão com o Sr. Ramiro. Seu pai... Bem, ele está encontrando dificuldades para manter a empresa funcionando. Senti uma pontada no peito. Por mais mágoa que tivesse de papai, a Santos e Silva era também o legado de vovô. Ver a empresa fundada por ele enfrentando problemas me causava uma dor confusa. E você está trabalhando onde agora? Em uma empresa menor, ganhando bem menos. Mas pelo menos tenho trabalho. Muitos dos antigos colegas foram dispensados. A empresa encolheu para metade do tamanho. Aquela noite, fui para casa pensando na ironia da situação. Enquanto a V-Road crescia e prosperava, a empresa onde cresci e aprendi tudo sobre transportes estava definhando. O preconceito de papai havia custado não apenas a parceria com o Sr. Ramiro, mas havia criado uma reação em cadeia que ameaçava o futuro da empresa inteira. Parte de mim sentia uma satisfação amarga. Era a prova de que suas atitudes tinham consequências, que desperdiçar talentos e desrespeitar pessoas competentes cobra seu preço. Mas outra parte de mim, a parte que ainda amava o homem que me ensinou a andar de bicicleta e me levava para tomar sorvete nos domingos, sentia uma tristeza profunda. O terceiro ano da V-Road começou com uma proposta surpreendente. Uma grande multinacional de logística europeia nos procurou interessada em adquirir nossa empresa. A oferta era de 50 milhões de reais, valor que nos tornaria oficialmente um dos maiores sucessos empresariais do setor nos últimos anos. É uma oferta generosa, disse o Sr. Ramiro durante nossa reunião para discutir a proposta.
Você poderia aceitar, embolsar sua parte e ainda ficar como CEO da operação brasileira. Seria financeiramente a decisão mais inteligente. Mas você perderia o controle total. Passaria a responder a executivos europeus que podem não entender nossa missão, nossa cultura, nossos valores. A V-Road deixaria de ser sua criação para se tornar apenas mais uma divisão de uma corporação gigante. A decisão foi mais fácil do que imaginei. Não aceito. A V-Road não é apenas uma empresa, é um movimento. Não posso arriscar que vire apenas mais uma operação padronizada. Recusamos a oferta e continuamos crescendo organicamente. No final do terceiro ano, tínhamos 120 caminhões, 200 funcionárias e um faturamento anual de 22 milhões de reais. Éramos oficialmente uma das maiores transportadoras especializadas do país. Foi quando recebi a ligação que eu sabia que um dia chegaria, mas para a qual nunca estive realmente preparada. O telefone tocou numa segunda-feira chuvosa de março, enquanto eu revisava os relatórios financeiros do primeiro trimestre. Nossa receita havia crescido 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. E eu estava satisfeita com os números quando a secretária me informou que havia uma ligação de Jorge Santos Silva. Papai. Meu coração acelerou. Em 5 anos, desde aquela manhã fatídica no escritório, não tivemos contato algum. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum encontro casual. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele no momento em que saí da Santos e Silva. Pode transferir, disse, tentando controlar o tremor na voz. Verônica? A voz dele soava diferente, mais frágil, mais velha. Sou eu, seu pai. Oi, papai? Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha, como se ele estivesse procurando as palavras certas para dizer algo muito difícil. Eu preciso conversar com você, pessoalmente. É importante. Sobre o quê? É melhor conversarmos face a face. Você poderia vir até aqui? Na empresa? A ironia da situação não passou despercebida. O homem que havia me expulsado de lá gritando estava agora me convidando de volta. Mas algo na sua voz me intrigou. Não era arrogância ou autoridade. Era algo próximo à humildade? Posso ir amanhã de manhã. Obrigado, Verônica. Muito obrigado. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Papai havia me ligado. Depois de 5 anos de silêncio absoluto, ele havia me procurado. Naquela noite, quase não consegui dormir. Minha mente criava cenários possíveis para o encontro. Talvez ele quisesse finalmente pedir desculpas. Talvez quisesse propor uma reconciliação familiar. Ou talvez fosse apenas orgulho ferido, uma tentativa de me convencer a voltar para a empresa em dificuldades. Na manhã seguinte, dirigi até a Santos e Silva com sentimentos contraditórios. O trajeto era familiar, mas tudo parecia menor do que eu lembrava. O escritório que um dia me pareceu grandioso, agora aparentava ser modesto, quase acanhado. O pátio, que antes fervilhava com caminhões e motoristas, estava praticamente vazio. Apenas 5 caminhões estacionados, alguns visivelmente antigos e precisando de manutenção. Dona Célia ainda estava na recepção, mas seu rosto se iluminou quando me viu entrar. Verônica, meu Deus, como você está bonita. Elegante. Ela me abraçou com carinho genuíno. Vi você na televisão semana passada. Que orgulho. Seu avô estaria tão feliz. Obrigada, Dona Célia. Como estão as coisas por aqui? Sua expressão ficou melancólica. Difíceis, menina. Muito difíceis. Mas seu pai está te esperando no escritório. Caminhei pelo corredor que conhecia de cor, passando por salas que pareciam vazias demais, por mesas que não estavam ocupadas. A empresa que um dia empregou 50 pessoas agora parecia funcionar com menos da metade. Bati na porta do escritório e ouvi a voz familiar. Pode entrar. Papai estava sentado atrás da mesma mesa de sempre, mas o homem que vi me chocou. Havia envelhecido muito em 5 anos.
Seus cabelos, antes apenas grisalhos, agora eram completamente brancos. Havia rugas profundas ao redor dos olhos e ele parecia ter perdido peso. Mas o que mais me impactou foi sua postura. Curvada, derrotada, nada parecida com a arrogância que eu lembrava. Verônica, disse ele, levantando-se lentamente. Obrigado por vir. Oi, papai. Ficamos nos olhando por alguns segundos, dois estranhos tentando reconhecer um no outro os vestígios da família que um dia foram. Senta, por favor, ele disse, indicando a cadeira à frente da mesa. Quer café? Água? Não, obrigada. O que você queria conversar comigo? Ele suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo muito difícil. Verônica, A empresa está passando por sérias dificuldades financeiras. Muito sérias. Isso eu já sabia através de Joaquim e outros contatos no setor, mas fingi surpresa. Desde quando? Desde que você saiu. Sua honestidade me pegou desprevenida. Começou com a perda do contrato com o Sr. Ramiro. Depois outros clientes importantes cancelaram suas parcerias conosco. Rumores se espalharam no setor sobre nossa forma de tratar funcionários. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem particularmente difíceis de pronunciar. No último ano, perdemos 60% da nossa receita. Tive que demitir mais da metade dos funcionários. Vendi 8 caminhões para pagar dívidas. Os bancos estão ameaçando executar nossas garantias. Eu ouvia em silêncio, sem saber qual sentimento prevalecia. Tristeza pela empresa que vovô construiu? Satisfação por ver papai enfrentando as consequências de suas escolhas? Pena do homem quebrado à minha frente? Por que está me contando isso? Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que entrei. Porque preciso da sua ajuda. As palavras saíram como se ele estivesse engasgando nelas. Jorge Santos Silva, o homem que me havia expulsado gritando por ser mulher demais para dirigir caminhão, estava pedindo minha ajuda. Que tipo de ajuda? Financeira. Um empréstimo. Ou uma sociedade. Sei que a V-Road está indo muito bem. Li sobre vocês nas revistas, vi as reportagens na televisão. Então era isso. Não era um pedido de desculpas, não era reconciliação familiar. Era desespero financeiro. Papai havia me procurado não porque reconhecia seus erros, mas porque precisava do meu dinheiro. Papai, disse lentamente, você está me pedindo para salvar a empresa da qual me demitiu por ser mulher? Ele baixou os olhos. Eu sei como soa. Sei que não tenho moral para pedir isso. Mas não é só por mim, Verônica. É pelo legado do seu avô. É pela empresa que ele construiu com tanto suor. A empresa que você quase destruiu. Sim, ele admitiu. A empresa que eu quase destruí. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. O pátio vazio me lembrava de tempos melhores, quando estava sempre cheio de movimento, de vida. Vovô ficaria de coração partido vendo sua empresa naquele estado. Quanto você precisa? 500 mil reais para quitar as dívidas mais urgentes. 1 milhão para recuperar parte da frota. 2 milhões para ter capital de giro suficiente para aceitar contratos maiores. 2 milhões de reais. Era menos de 10% do faturamento anual da V-Road, mas ainda assim uma quantia considerável. E o que eu ganharia em troca? Sociedade igualitária, 50% para cada um. Você assumiria a gestão operacional, eu cuidaria das questões administrativas. 50% da empresa que um dia seria minha por herança mesmo. Sociedade igualitária com um homem que me considerava incapaz de dirigir um caminhão. A ironia era quase cômica. Papai, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Você mudou de opinião sobre mulheres no transporte? Ou só está desesperado? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto, claramente lutando com a resposta. Eu aprendi algumas coisas nesses últimos anos, disse finalmente. Vi o sucesso da V-Road. Li sobre outras mulheres no setor. Conversei com clientes que cancelaram contratos conosco justamente porque souberam como tratei você. Fez uma pausa. Pode ser tarde demais,
mas entendi que estava errado. Muito errado. E se eu aceitar essa sociedade, você vai me respeitar como profissional? Ou vai tentar me controlar como antes? Verônica, neste momento, eu não tenho moral para controlar ninguém. A empresa está quase falida por causa das minhas decisões. Se você aceitar me ajudar, terei que confiar no seu julgamento. Era uma admissão surpreendente, mas ainda não era o que eu precisava ouvir. Não me entenda mal, papai. É muito bom que você tenha percebido seus erros. Mas reconhecer erros e pedir desculpas são coisas diferentes. Ele me olhou confuso. Em 5 anos, você nunca me procurou para pedir desculpas pela forma como me tratou. Nunca reconheceu que me humilhou injustamente. Nunca admitiu que desperdiçou meu talento por preconceito. Você está me procurando agora por necessidade, não por arrependimento. Suas palavras seguintes me surpreenderam. Você está certa. Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu deveria ter te procurado antes. Deveria ter pedido desculpas há muito tempo. Sinto muito, Verônica. Sinto muito pela forma como te tratei, pela humilhação que causei, por não ter reconhecido seu valor. Eram as palavras que eu havia esperado ouvir por 5 anos. Mas agora que finalmente chegaram, elas soavam vazias. Tarde demais e pela razão errada. Papai, vou ser honesta com você. Não posso ajudar. Sua expressão desabou. Não porque não tenha o dinheiro ou porque queira vingança, mas porque a Santos e Silva e a V-Road representam filosofias diferentes sobre como tratar pessoas, sobre como fazer negócios, sobre como ver o futuro do setor. Ele abriu a boca para falar, mas continuei. Se eu investir na Santos e Silva, estou salvando uma empresa que simboliza tudo contra o que venho lutando. Estou legitimando a ideia de que discriminação e preconceito podem ser perdoados quando conveniente. Mas e o legado do seu avô? A pergunta me atingiu no ponto mais sensível. Vovô havia dedicado a vida inteira construindo aquela empresa. O legado do vovô não é um prédio ou uma frota de caminhões, papai. É o que ele me ensinou sobre competência, sobre respeitar pessoas pelo que fazem, não pelo que são. Esse legado vive na V-Road todos os dias. Papai baixou a cabeça, derrotado. Eu entendo, disse ele. Não posso dizer que não esperava essa resposta. Caminhei em direção à porta, mas parei antes de sair. Papai, posso fazer uma oferta diferente? Ele levantou a cabeça esperançoso. Tenho vagas abertas na V-Road. Motorista, ajudante, pessoal de manutenção. Você pode se candidatar a qualquer uma delas. Será avaliado pelos mesmos critérios que todos os outros candidatos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi em seus olhos a luta entre o orgulho ferido e o desespero da necessidade. Jorge Santos Silva, que um dia foi dono de 85 caminhões, sendo oferecido um emprego pela filha que havia demitido. Vou pensar sobre isso, disse ele finalmente. A oferta fica de pé. Qualquer dia que quiser conversar sobre oportunidades de trabalho, é só ligar. Saí do escritório e caminhei pelo corredor em direção à saída. Dona Célia me olhou esperançosa. Deu tudo certo? Ofereci trabalho para ele na V-Road, respondi. Veremos se o orgulho deixa ele aceitar. Quando cheguei ao estacionamento, parei por um momento para olhar mais uma vez o prédio onde havia crescido profissionalmente. Era o fim de uma era. O encerramento definitivo de um capítulo da minha vida. Mas também era a confirmação de que algumas escolhas, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para manter a integridade dos nossos valores. Dirigi de volta para a V-Road sentindo uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por ver a empresa do vovô naquela situação. Alívio por ter tido a coragem de manter meus princípios mesmo quando testada pela chantagem emocional. 3 dias depois, recebo uma ligação que mudaria tudo. A ligação chegou numa quinta-feira à tarde, enquanto eu estava em reunião com nossa equipe de expansão discutindo a abertura de uma filial em Belo Horizonte. Minha secretária interrompeu a reunião com uma expressão preocupada. Verônica, tem um senhor Jorge na linha. Diz que é urgente. Papai de novo.
3 dias após nossa conversa desconfortável, ele estava me ligando. Desta vez, sua voz soava ainda mais frágil. Verônica, aconteceu algo. Preciso te contar pessoalmente. Pode vir aqui? Papai, estou em reunião. O que aconteceu? É sobre a empresa. Sobre tudo. Por favor, é importante. Havia algo diferente em sua voz. Não era mais o desespero financeiro de 3 dias atrás. Era algo mais profundo, mais definitivo. Posso estar aí em 1 hora. Quando cheguei a Santos e Silva, o cenário era ainda mais desolador que da última vez. O pátio estava completamente vazio, exceto por 2 caminhões estacionados. Dona Célia não estava na recepção. O silêncio era sepulcral. Encontrei papai no escritório, mas desta vez ele não estava sentado atrás da mesa. Estava de pé, olhando pela janela, as mãos cruzadas nas costas. Havia uma pilha de documentos sobre a mesa e algumas caixas de papelão no chão. Papai? Ele se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Verônica, obrigado por vir. Sua voz estava rouca. Senta, por favor. Tenho algo para te contar. Sentei na mesma cadeira de 3 dias atrás, mas desta vez o ambiente estava carregado de uma energia diferente. Final. Definitiva. A Santos e Silva faliu. Ele disse sem rodeios. Oficialmente. Hoje de manhã, o banco executou todas as garantias. Perdemos tudo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Por mais que soubesse das dificuldades da empresa, por mais que tivesse recusado ajudar, a confirmação da falência me abalou profundamente. Era o fim definitivo do sonho de vovô. Como assim tudo? Os caminhões, o prédio, os equipamentos, tudo foi para leilão para quitar dívidas. Sobrou apenas isso aqui, disse ele, apontando para as caixas no chão. Alguns documentos pessoais, fotos, lembranças da época do seu avô. Levantei e caminhei até uma das caixas. Dentro, reconheci imediatamente alguns objetos. A foto de vovô com o primeiro caminhão, um troféu de transportadora do ano que ganhamos há 10 anos, alguns documentos históricos da empresa. Papai, eu sinto muito. Eu sei o que a empresa significava para o vovô. Não, Verônica, não sinta pena de mim. Eu mereci tudo isso. A franqueza de sua resposta me surpreendeu. Nos últimos 3 dias, depois da nossa conversa, fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em todas as decisões erradas que tomei, em todas as oportunidades que desperdicei. Ele se sentou pesadamente na cadeira atrás da mesa. Você sabe qual foi meu maior erro? Não foi ter perdido o contrato com o Sr. Ramiro. Não foi ter sido machista ou preconceituoso. Meu maior erro foi não ter confiado em você. Suas palavras me pegaram desprevenida. Seu avô sempre dizia que você tinha sangue de estrada. Eu via isso também, mas tinha medo. Medo de que você se machucasse. Medo de que não fosse aceita. Medo de que eu perdesse minha filha para um mundo que considerava perigoso. Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Mas o medo me cegou. Me fez tomar decisões baseadas no que eu achava que deveria ser, não no que realmente era. E o que realmente era é que minha filha era a pessoa mais competente da empresa. A única que realmente entendia o negócio como o vovô entendia. Senti lágrimas formando nos meus olhos, mas mantive o controle. Papai! Deixa eu terminar, por favor. Preciso dizer isso. Sua voz estava firme agora, como se ele tivesse finalmente encontrado clareza em meio ao caos. Você me ofereceu trabalho na V-Road. No primeiro momento, meu orgulho ficou ferido. Como eu, que já fui dono de uma empresa, poderia trabalhar como funcionário da minha própria filha? Ele sorriu tristemente. Mas depois pensei, que orgulho! Orgulho de quê? De ter quebrado a empresa que meu pai construiu? De ter perdido todos os funcionários por causa do meu preconceito? De ter desperdiçado o talento da minha própria filha? Levantou-se novamente e caminhou até a janela. Verônica, eu aceito sua oferta. Quero trabalhar na V-Road. Em qualquer função que tiver disponível. Quero aprender com você.
Quero ver de perto como se constrói uma empresa baseada no mérito, não no preconceito. Suas palavras me deixaram sem fala. Jorge Santos Silva, o homem que havia gritado que mulher não dirige caminhão, estava pedindo para trabalhar na empresa que eu havia construído, provando exatamente o contrário. Papai, você tem certeza? Será que não é apenas desespero? Pode ser desespero também, ele admitiu. Mas é mais que isso. É a vontade de corrigir meus erros. É a chance de ver minha filha sendo a líder que sempre deveria ter sido. É a oportunidade de honrar a memória do seu avô da forma certa. Olhei novamente para as caixas com os pertences da empresa. Décadas de história reduzidas a algumas lembranças em caixas de papelão. Tem uma condição, disse finalmente. Qualquer uma. Você vai começar como todo mundo. Vai passar pelo processo seletivo normal. Vai ser avaliado como qualquer candidato. Se for contratado, vai começar na função para a qual for aprovado, com o salário correspondente. Não haverá tratamento especial porque você é meu pai. Eu entendo e aceito. E tem mais uma coisa. Vai ter que aguentar ver sua filha sendo sua chefe. Vai ter que aceitar ordens de uma mulher. Vai ter que engolir o orgulho todos os dias. Ele me olhou diretamente nos olhos. Verônica, meu orgulho me custou tudo que eu tinha. A empresa, o respeito dos funcionários, o relacionamento com minha filha. Se engolir o resto do orgulho me der a chance de recuperar pelo menos uma dessas coisas, eu engulo sem hesitar. Naquele momento, vi no olho de papai algo que nunca havia visto antes. Humildade genuína. Não era a humilhação do homem quebrado. Era a humildade de quem finalmente entendeu que estava errado e queria uma chance de mudar. Está bem. Segunda-feira, 9 horas da manhã, no Departamento de Recursos Humanos da V-Road. Leve currículo, documentos e referências. Obrigado, Verônica. De verdade. Papai, posso perguntar uma coisa? Claro. O que você pretende fazer com essas caixas? Ele olhou para os objetos espalhados pelo chão. Pensei em guardar algumas coisas para lembrar do vovô. O resto talvez seja melhor esquecer. Posso sugerir algo diferente? O quê? Que tal criarmos um pequeno memorial na V-Road? Um espaço dedicado à história do transporte familiar, honrando o legado do vovô. Essas fotos, esses troféus, esses documentos, contam uma história importante. Não deveriam ser esquecidos. Papai me olhou surpreso. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Vovô foi uma inspiração para mim. Ele merece ser lembrado. E nossa história, por mais dolorosa que tenha sido, também faz parte de quem nos tornamos. Pela primeira vez em 5 anos, papai sorriu para mim. Não foi um sorriso completo. Ainda carregava tristeza e arrependimento, mas era genuíno. Seu avô ficaria orgulhoso de você, Verônica. Não apenas pela empresa que construiu, mas pela pessoa que se tornou. Ajudei papai a embalar cuidadosamente os objetos nas caixas. Cada foto, cada documento era uma pequena parte da história da nossa família, do nosso setor, dos sonhos e fracassos que nos moldaram. Quando terminamos, carregamos as caixas até meu carro. No estacionamento, papai olhou uma última vez para o prédio que havia sido sua vida profissional por tantos anos. É estranho, disse ele. Durante muito tempo, pensei que perder a empresa seria o fim do mundo. Mas agora, de alguma forma, sinto que pode ser um recomeço. Para nós dois, concordei. Na segunda-feira seguinte, papai compareceu pontualmente às 9 horas na V-Road. Vestia uma camisa social simples e calça jeans. Carregava uma pasta com documentos e uma expressão de nervosismo que eu nunca havia visto nele. Nossa gerente de recursos humanos, Márcia, conduziu a entrevista sem saber que ele era meu pai. Eu havia instruído que fosse tratado como qualquer outro candidato, e ela seguiu a orientação à risca. Senhor Jorge, vejo em seu currículo que foi proprietário de uma empresa de transportes. Por que está procurando emprego agora? A empresa faliu. Tomei decisões erradas baseadas em preconceitos pessoais e perdi tudo. Estou procurando uma segunda chance e a oportunidade de aprender uma forma melhor de trabalhar.
A honestidade brutal de sua resposta me impressionou. Nada de desculpas, nada de tentar minimizar seus erros. Qual cargo está procurando? Qualquer um para o qual eu seja qualificado. Posso dirigir, tenho experiência administrativa, entendo de manutenção básica. Estou disposto a começar de baixo e provar meu valor. Márcia fez mais algumas perguntas de rotina sobre experiência, disponibilidade e expectativas salariais. Papai respondeu tudo com uma humildade que me comoveu. Senhor Jorge, temos uma vaga disponível para motorista de entregas locais. Salário inicial, sem benefícios especiais, horário comercial. Tem interesse? Tenho sim. Quando posso começar? Se passar no exame médico e na avaliação prática de direção, pode começar na próxima segunda-feira. Quando papai saiu da sala de entrevistas, nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele assentiu quase imperceptivelmente, como se dissesse, obrigado pela oportunidade. Eu retribuí o gesto. Uma semana depois, Jorge Santos Silva, ex-proprietário da Santos e Silva Transportes, começou a trabalhar como motorista na V-Road Transportes, a empresa criada pela filha que ele havia demitido por considerar inadequada para dirigir caminhões. A ironia não estava perdida para nenhum de nós. Os primeiros meses de papai na V-Road foram uma experiência surrealista para todos nós. Vê-lo chegando todas as manhãs às 7 horas, vestindo o uniforme da empresa, cumprimentando educadamente as colegas que sabiam quem ele era e qual era a nossa história, era como assistir a uma peça de teatro onde os papéis haviam sido invertidos. Ele fazia seu trabalho silenciosamente, sem reclamar, sem tentar usar nossa relação familiar para obter privilégios. Carregava e descarregava mercadorias, conferia documentação, cumpria rotas e horários com a dedicação de quem estava genuinamente tentando provar seu valor. As motoristas mais antigas da empresa observavam a situação com curiosidade. E devo admitir, com certa satisfação. Carmen, nossa primeira contratada, me procurou 2 semanas depois da chegada de papai. Verônica, posso falar uma coisa? Seu pai está trabalhando direitinho, mas percebi que ele fica meio perdido com alguns procedimentos novos. Quer que eu ajude ele? A generosidade da proposta me tocou profundamente. Carmen, que havia sofrido discriminação a vida inteira por ser mulher motorista, estava se oferecendo para ajudar o homem que simbolizava tudo contra o que ela havia lutado. Se você quiser, Carmen, mas sem obrigação. Não é obrigação, é que... Todo mundo merece uma segunda chance, né? E ele está se esforçando de verdade. Foi assim que começou uma parceria improvável. Carmen passou a orientar papai sobre nossos sistemas, nossos procedimentos, nossa filosofia de trabalho. Ela lhe explicava como tratávamos clientes, como resolvíamos problemas, como mantínhamos nossos padrões de qualidade. Jorge, ouvi ela dizendo um dia no pátio, aqui na V-Road a gente não faz diferença entre homem e mulher. A gente faz diferença entre quem trabalha bem e quem trabalha mal. Se você trabalhar bem, vai ser respeitado. Se trabalhar mal, vai ser dispensado. Simples assim. Papai ouvia atentamente, fazia perguntas quando tinha dúvidas, agradecia pelas orientações. Era como se estivesse aprendendo não apenas um novo emprego, mas uma nova forma de ver o mundo. O primeiro teste real veio 3 meses depois, quando tivemos um problema com uma entrega urgente para um cliente importante. O motorista escalado adoeceu na última hora e precisávamos de alguém disponível para uma viagem longa até Ribeirão Preto. Jorge está livre hoje, sugeriu Márcia durante nossa reunião de emergência. Ele conhece bem essa rota e já provou que é confiável. Era a primeira oportunidade de papai mostrar que podia lidar com responsabilidades maiores. Mas também era um teste para mim. Seria capaz de confiar nele com algo importante? Manda ele para a minha sala, decidi. Quando papai entrou no meu escritório, pude ver que ele estava nervoso, mas determinado. Precisamos que você faça uma entrega em Ribeirão Preto hoje. É um cliente importante, carga valiosa, prazo apertado. Você se sente seguro para fazer? Me sinto sim. Conheço a rota. Sei da importância do cliente. Posso fazer.
Jorge. Usar seu nome, não papai, mantinha nossa relação profissional. Se acontecer algum problema, você liga imediatamente. Não tenta resolver sozinho achando que precisa provar algo. Aqui a gente trabalha em equipe. Entendi, pode confiar. Ele saiu para fazer a viagem, e eu passei o dia inteiro ansiosa. Não porque duvidasse de sua competência técnica como motorista, mas porque era a primeira vez em anos que confiava nele com algo importante. A ligação veio às 6 da tarde. Verônica, Jorge aqui. Entrega realizada com sucesso. Cliente satisfeito, documentação toda em ordem. Estou voltando agora. O alívio em sua voz era palpável. Ele havia cumprido a missão e estava orgulhoso disso. Ótimo trabalho, Jorge. Dirige com cuidado na volta. Quando ele chegou no final da noite, veio até minha sala fazer o relatório da viagem. Estava visivelmente cansado, mas satisfeito. Como foi? Tranquilo. O cliente elogiou o atendimento. Disse que há muito tempo não via uma entrega tão bem organizada. Perguntou se podíamos ser o transportador exclusivo dele para Ribeirão Preto. Mais um cliente conquistado. Mais uma prova de que competência não tem gênero. Jorge, posso perguntar uma coisa, pessoal? Claro. Como você se sente trabalhando aqui? De verdade. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. No começo foi difícil. Meu ego ficava ferido toda vez que recebia a ordem de uma mulher. Toda vez que via você sendo chamada de chefe pelos outros. Toda vez que lembrava que eu havia perdido tudo por puro preconceito. Fez uma pausa. Mas depois de algumas semanas, algo mudou. Comecei a ver como vocês trabalham aqui. Como tratam as pessoas. Como resolvem problemas. E percebi que não é uma empresa dirigida por mulheres. É uma empresa dirigida por profissionais competentes que, por acaso, são mulheres. Suas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. E hoje me sinto orgulhoso de trabalhar aqui. Orgulhoso de ver minha filha construindo algo tão sólido, tão respeitado. Orgulhoso de fazer parte disso, mesmo que numa posição pequena. Não é uma posição pequena, Jorge. Todo mundo aqui é importante. No final do primeiro ano de papai na V-Road, nossa empresa alcançou a marca de 200 caminhões e 300 funcionárias. Nosso faturamento chegou a 50 milhões de reais, e éramos reconhecidas como a principal referência em transporte diversificado do país. Durante a festa de comemoração, subi no palco para fazer um discurso de agradecimento. Olhei para a plateia cheia de mulheres que haviam encontrado na V-Road uma oportunidade que lhes foi negada em outros lugares. Vi rostos sorridentes, orgulhosos, realizados. E no fundo do salão, vi papai aplaudindo discretamente. Amigas, comecei. Quando fundamos a V-Road há 6 anos, nosso objetivo era provar que mulheres podiam ser tão competentes quanto homens no transporte. Hoje, provamos algo maior. Que competência não tem gênero, idade ou origem. Que respeito se conquista com trabalho, não com imposição. Que uma empresa próspera se constrói valorizando talentos, não desperdiçando-os. Fiz uma pausa e meu olhar encontrou o de papai. Aprendi também que mudanças são possíveis. Que pessoas podem crescer, evoluir, reconhecer erros e se tornar melhores. Que segundas chances, quando merecidas, podem transformar vidas. Os aplausos foram calorosos. Depois da festa, papai se aproximou. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por me dar a chance de ser parte disso. Por me ensinar que estar errado não é o fim do mundo, desde que a gente aprenda com os erros. 2 anos depois, Jorge foi promovido a supervisor de frota. Não por ser meu pai, mas porque havia se tornado um dos funcionários mais dedicados e respeitados da empresa. Suas colegas o escolheram para o cargo através de votação interna. No dia da promoção, ele bateu na porta do meu escritório. Posso entrar? Claro, parabéns pela promoção. Obrigado, mas vim aqui por outro motivo. Sentou-se na cadeira à frente da minha mesa, a mesma onde se sentara anos atrás para pedir ajuda financeira. Verônica, quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta?
Conheço dezenas de empresas pequenas de transporte que estão enfrentando dificuldades parecidas com as que a Santos e Silva enfrentou. Empresas familiares, tradicionais, mas que estão perdendo o mercado por não conseguirem se adaptar aos novos tempos. Ouvi interessada. Que tal se a V-Road criasse um programa de mentoria? Ajudar essas empresas a se modernizarem, a adotarem práticas mais inclusivas, a se tornarem mais competitivas, não através de aquisições ou sociedades, mas através de consultoria e orientação. A ideia era interessante e revelava como o papai havia absorvido os valores da V-Road. E qual seria seu papel nisso? Eu seria uma espécie de embaixador. Alguém que pode contar para outros empresários tradicionais como a mudança de mentalidade pode salvar uma empresa. Alguém que viveu na pele as consequências do preconceito e os benefícios da inclusão. Era uma proposta brilhante. Quem melhor que papai para convencer empresários machistas de que mulheres podiam ser competentes? Ele tinha credibilidade com esse público justamente por ter sido um deles. Você realmente acredita nisso? Não é apenas uma forma de conseguir uma promoção? Verônica, há 5 anos eu quase destruí uma empresa de 40 anos por puro preconceito. Se minha experiência puder impedir que outros cometam o mesmo erro, talvez eu consiga dar algum significado positivo para todo o sofrimento que causei. 6 meses depois, lançamos o programa Renovação, um projeto de consultoria para pequenas e médias empresas de transporte. Jorge se tornou nosso principal consultor, visitando empresas, conversando com proprietários, compartilhando sua experiência de transformação. O sucesso foi surpreendente. Em 2 anos, ajudamos 43 empresas a implementarem políticas de diversidade e inclusão. 16 delas contrataram suas primeiras motoristas mulheres. 28 melhoraram significativamente seus resultados financeiros após adotarem práticas mais modernas de gestão. Sabe qual é a parte mais interessante? Papai me contou depois de uma palestra para empresários em Campinas. A resistência inicial é sempre a mesma que eu tinha. Mulher não entende de caminhão, vai dar problema, os clientes não vão aceitar. Mas quando mostro os números da V-Road, quando conto minha história, alguma coisa muda no olhar deles. E funciona? Nem sempre. Alguns são teimosos demais para mudar. Mas muitos saem das palestras pensando diferente. E alguns realmente implementam mudanças. No último ano, aconteceu algo que jamais imaginei presenciar. Papai foi convidado para dar uma palestra na Conferência Nacional de Transportes sobre liderança inclusiva no setor de logística. O mesmo homem que havia gritado que mulher não dirigia caminhão estava sendo reconhecido como especialista em diversidade. Não é irônico? Ele disse na véspera da palestra. Eu me tornei famoso por ter mudado de opinião. Papai, você sabe qual é a diferença entre você e outros homens que pensavam igual? Qual? Você teve coragem de admitir que estava errado. E mais coragem ainda para mudar. Isso não é comum. A palestra foi um sucesso. Papai contou nossa história completa. Sua resistência inicial, minha luta por reconhecimento, a demissão humilhante, o crescimento da V-Road, a falência da Santos e Silva e sua própria transformação. Terminou com uma frase que se tornou famosa no setor. Eu aprendi da pior forma possível que desperdiçar talentos por preconceito não é apenas moralmente errado, é economicamente suicida. Hoje, enquanto escrevo essas memórias em meu escritório na V-Road, olho pela janela e vejo nosso pátio movimentado. 250 caminhões rosa, 420 funcionárias, um faturamento anual de R$ 80 milhões. Somos a terceira maior transportadora do estado e a primeira em satisfação do cliente. Na parede da minha sala, há uma foto de vovô com o primeiro caminhão da Santos e Silva ao lado de uma foto minha com o primeiro caminhão da V-Road. Entre elas, uma pequena placa com a frase que ele costumava repetir. Competência não tem gênero, só tem resultado. Papai bate na porta e entra com relatórios do programa Renovação. Aos 62 anos, ele encontrou uma nova vocação ajudando outros empresários a evitarem os erros que ele cometeu. Como foi a reunião com a transportadora de Sorocaba?
Pergunto. Boa. O dono está resistente, mas a filha dele estava na reunião. Uma jovem de 25 anos, formada em logística, cheia de ideias. Lembrou muito você na sua idade. Ele sorri. Apostei com ele que em 5 anos ela vai estar dirigindo uma empresa mais próspera que a dele. Se ele der a oportunidade. E se não der? Aí ela vai fazer igual a filha dele. Vai sair e construir algo próprio. Olhamos um para o outro e rimos. É engraçoso como a vida dá voltas. Esta tarde, um jovem empresário do interior ligou interessado em vender sua pequena transportadora para a V-Road. Quando perguntei por que queria vender, ele respondeu: Minha filha quer trabalhar na empresa, mas transporte não é lugar para mulher. Prefiro vender antes que ela estrague tudo. Eu recusei a oferta, mas sugeri que ele ligasse para nosso programa Renovação. Talvez papai possa ajudá-lo a enxergar que sua filha pode ser seu maior ativo, não seu maior problema. Às vezes me pergunto como nossa história seria diferente se papai tivesse tido coragem de mudar sua mentalidade 5 anos antes. Se tivesse conseguido enxergar meu potencial ao invés de meus defeitos imaginários. Se tivesse abraçado a mudança ao invés de resistir a ela. Mas então percebo que talvez nossa história tenha sido exatamente como precisava ser. Se papai não tivesse me demitido, eu nunca teria conhecido o Sr. Ramiro. Se a Santos e Silva não tivesse entrado em crise, ele nunca teria sido forçado a questionar suas convicções. Se não tivéssemos passado por toda essa dor, nunca teríamos chegado a esse lugar de compreensão mútua. Hoje compreendo que algumas das maiores vitórias da vida vêm disfarçadas de derrotas. Que ser demitida pelo próprio pai foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo profissionalmente. Que construir uma empresa do zero foi mais gratificante do que herdar uma pronta. E que ter um pai que teve coragem de reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los vale mais do que ter um pai que nunca errou. Na semana passada, enquanto dirigia um de nossos caminhões em uma entrega especial, parei em um posto na rodovia Anhanguera e vi um cartaz na parede. Motoristas mulheres têm prioridade no atendimento. Embaixo, a explicação. Estudos comprovam que mulheres motoristas são mais cuidadosas e causam menos acidentes. 20 anos atrás, esse cartaz seria impensável. Hoje, é resultado natural de uma mudança cultural que muitas de nós ajudamos a construir. Cada quilômetro rodado por uma mulher motorista, cada entrega feita no prazo, cada problema resolvido com competência, contribuiu para essa transformação. Não conquistamos apenas o direito de dirigir caminhões. Conquistamos o reconhecimento de que competência transcende preconceitos. Que talento desperdiçado é oportunidade perdida. Que o futuro pertence a quem souber valorizar pessoas pelo que fazem, não pelo que são. A V-Road cresceu, prosperou e se tornou referência não apenas por ser uma empresa de mulheres, mas por ser uma empresa de profissionais excepcionais que acontecem ser mulheres. A diferença é sutil, mas fundamental. Hoje, quando jovens empresárias me procuram pedindo conselhos, sempre digo a mesma coisa. Não peça licença para ocupar seu espaço. Simplesmente ocupe. Prove seu valor através de resultados, não de discursos. E lembre-se, competência bem demonstrada quebra qualquer preconceito. A estrada ensina muitas lições, mas a principal é esta. Não importa quantas curvas tenha o caminho, se você mantiver o foco no destino e a determinação no coração, sempre chegará onde precisa chegar. Algumas pessoas nascem para escritórios fechados e reuniões intermináveis. Outras nascem para horizontes infinitos e a liberdade da estrada. Eu nasci para isso. E hoje, finalmente, tenho o reconhecimento que sempre busquei. Não como a filha que quebrou regras, mas como a profissional que honrou o legado de quem acreditou em seu potencial. O diesel ainda corre nas minhas veias. O horizonte ainda chama meu nome. Mas agora, não dirijo apenas por mim. Dirijo por todas as mulheres que virão depois, abrindo caminhos que elas poderão percorrer com menos obstáculos e mais certeza de que seu lugar no mundo é exatamente onde elas decidirem que deve ser.